dia 8 de março deste ano, ocorreu no campus Arapiraca da UFAL a palestra A Identidade Feminina, Construção Sócio-Histórica, do palestrante Anderson de Alencar Menezes, como um marco de conscientização referente ao Dia Internacional da Mulher. A palestra foi trazida em parceria com o setor de recursos humanos do campus, o CIAS, o Sintufal e a direção do campus Arapiraca. Lembre-se que você pode comentar no site politicast.info, mandar e-mail para nós via contato@politicast.info e lembre-se também que, se você puder, temos o Padrim em padrim.com.br/politicast, onde você pode contribuir com a partir de R$1 por mês. É isso aí, espero que você goste. Fique com o episódio. Senhoras, senhoritas, senhores, sejam todos bem-vindos, a esse evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Em nome da Direção-Geral do Campus Arapiraca, nós agradecemos a cada uma das pessoas aqui presentes e convidamos o professor Anderson Menezes para a palestra A Identidade Feminina na Construção Sócio-Histórica. Lembrando que essa palestra, esse evento, é uma realização da coordenação de RH, o CIAS, Sintufal e a Direção-Geral do Campus Arapiraca. Desejamos a todos uma excelente palestra e um dia muito especial para todos nós. Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer o convite que a professora Eliane fez, um pouquinho legal o convite dela. E, sobretudo, eu acho que uma ocasião um pouco dessa, o Dia Internacional da Mulher. A Eliane sabe mais, eu acho, que vocês, que eu fui durante muitos anos capelão do presídio feminino do Bom Pastor, em Recife, presídio das mulheres. Todos os sábados eu frequentava o presídio feminino do Bom Pastor, que era o presídio das mulheres, escutava cada uma, cada cela. Foi uma experiência para mim que me marcou muito. E eu trago uma reflexão para essa manhã, assim, fundada por uma filósofa francesa, Simone de Beauvoir, que tem um livro de 1949 sobre o segundo sexo. E é sobre essa autora que eu queria fazer uma homenagem a vocês, tá certo? E não sei se eu posso ficar sentado para poder falar melhor, e depois eu queria ler uma poesia de Cora Coralina, que trata, portanto, das mulheres e desse dia especial. Tá vendo? Eu queria, pelo menos assim, contextualizar o primeiro ponto histórico, o que significa a luta feminina, não é? O que significa... Eu estava escutando agora a CBN, e a CBN saiu com um intervalo, dizendo assim, que a cada 9 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, o que significa essa violência cultural, estrutural, em torno da figura da identidade feminina. Simone de Beauvoir partiu de uma afirmação assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. E aí, com esse primeiro ponto, eu queria começar a minha fala. Hoje é um dia memorável para todas as mulheres, sobretudo no contexto histórico desse dia, que nos remete a um contexto muito delicado da violência, daquilo que representa a identidade feminina no mundo. A Rádio CBN e o jornal Le France trouxe uma entrevista com algumas afegãs
dizendo estas afegãs se remontavam, portanto, às violências sofridas, as atrocidades sofridas na Síria, no Azerbaijão. Um grupo dessas afegãs que moram, portanto, num bairro francês, disse que não tinham a mínima condição de serem atendidas, não nem pelo fato de serem mulheres, mas o fato de considerarem como pessoas humanas, identidade humana. Na verdade, o que significa ser mulher? Simone de Beauvoir diz que há uma ambiguidade nisso. Nós crescemos pelo olhar do outro. E a nossa identidade cresce quando as identidades não se confundem, mas criam reciprocidade. É importante um olhar que não seja feminino no dia de hoje. Um olhar masculino. Mas um olhar que quer se redimir também nas suas consequências e nas suas formas. Ora, o dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, cujas condições sociais e políticas, na metade do século XIX e início do século XX. Mas foi no dia 8 de março de 1857 que trabalhadoras de uma indústria têxtil de Nova York fizeram greve por melhores condições de trabalho e igualdade de direitos trabalhistas para as mulheres. Parece-me falsa a ideia. Dia de mulher é todo dia. Essa é uma ideia machista, patriarcal, negadora. Não. O dia é todo para todos. Mas hoje é o Dia Internacional da Mulher. A memória nos diz que desde Nova York, no tecido das fábricas de Nova York, em que as mortes ocorreram, o fato trágico nos faz lembrar que o fato do Dia Internacional da Mulher é uma homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres. É um apoio internacional pela luta em favor do direito delas. É quase um sufrágio universal. Mas somente nesse Dia Internacional da Mulher que a ONU passou a celebrar, portanto, esse dia especial. Simone de Beauvoir, na sua obra O Segundo Sexo, de 1949, sai com o seguinte mote: não se nasce mulher, torna-se mulher. A mulher como segundo sexo, diz Simone de Beauvoir, foi concebida fortuitamente querendo falar de si mesma, perceber-se a si mesma. Mesmo quando o olhar do homem é um olhar que despe, que desnuda, que descaracteriza. Há muitos mal-entendidos sobre a identidade feminina. Um dos mal-entendidos foi que suscitou essa obra de Simone de Beauvoir. Ela diz que examinou da infância à velhice, na passagem de sua biografia, o outro problema que se justifica. Ou seja, por que o olhar do outro me despe? Por que o olhar do outro me desnuda? Mostra-me quem sou. Talvez os homens, nós homens, tenhamos muito medo do olhar feminino, mais sutil, mais perspicaz, muitas vezes muito mais, digamos assim, voltado para menos generalidades. O olhar feminino é sutil, é perspicaz, deixa-nos, homens, de uma certa forma inquietos. Por que o olhar da mulher nos inquieta? Na obra O Ser e o Nada,
o esposo de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, diz que o olhar da mulher compromete, de uma certa forma, algumas estruturas de poder masculinas. Se ninguém nasce mulher, torna-se mulher, então essa é uma construção sócio-histórica. Porque as mulheres ocuparam nesse conjunto uma construção sócio-histórica na sua identidade como um lugar menor. Porque elas estão em desvantagens no seu campo de trabalho, na sua vida afetiva, na sua vida profissional. Parece-me que alguma coisa tem nos dizer Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, nesse sentido, contesta Sartre, dizendo que há no olhar da mulher uma transcendência que vai além de um harém. É justamente esse olhar que é transcendente, que nos escapole, que vai além de um harém, que mais incomoda os homens. A subjugação feminina se dá desde a antiguidade grega. Platão, por exemplo, colocava-se as mulheres no lugar da cidade grega. Não havia lugar para as mulheres, nem lugar para as crianças. Ora, um grande erro na história do Ocidente é a gente perceber que a identidade masculina só tem sentido pela identidade feminina. Sartre sintetiza na sua obra O Ser e o Nada que o inferno são os outros. A frase é dita entre quatro paredes, quase lembrando como que o inferno. O inferno é sem dúvida torturante, mas o inferno existencial. Ora, o que significa ser, nessa ocasião, a ideia de identidade feminina? O olhar feminino é doce e voraz. O olhar feminino acalenta e empolga. O olhar feminino enobrece e estimula. Mas o olhar feminino desmonta a estrutura masculina, forjada numa identidade de masculinidade segura, não vulnerável. Parece-me que Simone de Beauvoir nunca faz coincidir o segundo sexo com o sexo frágil. Parece-me que nós precisamos abandonar o sexo frágil. Não parece ser uma verdade. As mulheres têm demonstrado ao longo da história que são fortes na sua identidade feminina. Elas são diferentes, não podia ser o contrário. A diferença das mulheres na sua identidade significa que elas são aquilo que Simone de Beauvoir quer responder. O que é uma mulher? O que é uma mulher? Simone de Beauvoir diz que a questão do sujeito, na teoria crítica feminista, passa a pensar a consciência não reflexiva, que espia pelo buraco da fechadura e não pensa sobre qualquer implicação de seus atos. Ora, o que é olhado é um ego para o outro. É um ego reficado. O olhar do outro produz uma mudança ontológica no self, que é registrada como vergonha, como orgulho. Esses sentimentos revelam a mim não apenas que sou um objeto, mas sou mais do que um objeto. Talvez na percepção masculina, a percepção masculina queira tornar-me um objeto. Mas a fala masculina não consegue me capturar.
eu sou mais do que a fala masculina. A fala masculina não pode dizer quem sou, pois a identidade feminina não cede a clichês, a identidade feminina não cede a rótulos. Parece-me que a tentativa da identidade masculina é capturar o outro em seu olhar. Simone de Beauvoir diz que o primeiro olhar feminino deve ser para si mesma, na sua própria identidade. Não consegue tornar-se mulher quem olha para o outro, sem olhar para o outro eu, que habita dentro de mim. Talvez essa dialética entre o olhar do outro e o meu olhar faz com que nasça uma liberdade. Ora, será que a liberdade feminina só acontece a partir da liberdade masculina? Parece-me que não. Mas eu não posso negar que há simetrias. Se a cada 9 minutos no Brasil uma mulher é violentada, é agredida, podemos pensar em revidar da identidade masculina? Parece-me que a identidade masculina é mais frágil do que pensamos. O poder da identidade masculina não está no falo. E aqui, Freud, depois a leitura de Lacan, parece-me que a mulher tem um outro olhar que incomoda o homem. Talvez a característica principal desse outro olhar está naquilo que Simone de Beauvoir nos chama a pensar. Ao sustentar que a mulher é o segundo, ela afirma que a mulher não é apenas o outro, ela é o outro desigual. Trata-se de uma desigualdade socialmente construída, uma construção social situada na concretude do corpo biológico, que em Beauvoir vê em traços do existencialismo. Eu não sou só o meu corpo, mas também sou ele. Na visão de Merleau-Ponty, a corporeidade não é apenas os sentidos sensoriais. Eu sou o meu corpo, eu sou a minha razão, eu sou os meus sentimentos, eu sou os meus sentidos. Portanto, eu não sou apenas corporeidade. A cultura ocidental pensou a mulher como simples corporeidade, ou simples materialidade biológica. Enraizamento corporal em Beauvoir é o elemento central para perceber que há algo de estranho na minha subjetividade. Ser o segundo sexo é a condição de uma subjetividade corporificada. Por isso diz Beauvoir, não é enquanto corpo, mas enquanto corpo submetido a tabus, a leis, que o sujeito toma conhecimento e consciência de si mesmo. Talvez precisamos quebrar alguns tabus. Quais são os tabus que a identidade feminina precisa quebrar? Talvez o primeiro tabu é a redução da materialidade do corpo aos discursos masculinos. O olhar masculino é um olhar que reduz a mulher à sua biologicidade. Mas, nessa condição sócio-histórica, é importante perceber duas coisas que as mulheres trazem, fundamentalmente, para a contribuição na história. Nas várias posições e símbolos do feminismo e nos estudos de gênero, eu queria citar que desde a primeira final do século XIX, início do século XX, há 4 ondas, digamos assim, no estudo de gênero. E eu queria citar Júlia Kristeva, Judith Butler e Camille Paglia.
que são todas mulheres brancas, intelectuais ocidentais. Mas esse movimento ganhou o mundo. Foi na fala da epistemóloga nigeriana Yeronde Iyunda, que na Universidade de Brasília, da UNB, falava da visão patriarcal da relação homem-mulher. Para a epistemóloga nigeriana Yeronde Iyunda, não se pode compreender a violência contra a mulher sem se compreender o patriarcalismo em todas as suas formas de longa duração. A posse do homem sobre a mulher, a aceitação do jugo e a naturalização por esta sociedade das desigualdades e não das diferenças. Nós temos que naturalizar as diferenças e não as desigualdades. Ontem e hoje, o masculino como sujeito da sexualidade e o feminino como seu objeto. O masculino ritualizado como lugar da ação, da decisão, da chefia, da paternidade, do provimento material e da mulher da subordinação ao lar. Anthony Giddens, no livro da Transformação da Intimidade, diz que a revolução feminina está justamente a não se reduzir a sua genitália, e não reduzir-se a sua genitalidade, nem tampouco a sua sexualidade. Mas a identidade feminina transpõe a genitalidade e sexualidade. Nós somos afetividade. A afetividade é mais complexa do que genitalidade e do que sexualidade. Ora, como esse domínio normal masculino que justifica a violência? Agressores reconhecem excessos e não a função disciplinar de poder que têm. Dizem que avisam, conversam e depois não são obedecidos. Parece que no Brasil há uma razão de honra, que é uma categoria relacional forte, ligada à identidade dos papéis entre as mulheres e os homens. Nós vivemos hoje uma crise de identidade. Claude Bart, um sociólogo francês, falou que a crise de identidade é uma crise de identidade que está em mutação. As mulheres estão em mutação. Os homens também assim estão. Mas as mulheres são mais sutis. São mais perspicazes. É próprio do gênero feminino, da identidade feminina, ser mais sutil, ser mais perspicazes. As mulheres não são genéricas. Isso faz parte da identidade masculina. Pelo contrário, as mulheres olham o detalhe, veem os detalhes. Talvez pudéssemos pensar numa relação de cumplicidade entre homens e mulheres. Parece-me que os homens são, de uma certa forma, pouco cúmplices. Há uma corrente pós-estruturalista em que o feminino como algo positivo para o mundo, ligada a Júlia Kristeva, que ressalta o feminino como uma contribuição para o mundo. E é justamente na ética do cuidado, nessa palavra cuidado, que está a essência feminina. Talvez o mundo precisasse ser melhor cuidado. É nessa capacidade que as mulheres têm de cuidar, de balancear afeto e razão, que é uma base do pensamento complexo e holístico, que talvez esteja a visão construtivista de Judith Butler. Judith Butler rompe de uma certa forma com uma corrente feminista e que diz que não há um sujeito designado mulher. Pode pensar e agir como sujeito em processo.
Pois, como diz Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Assim, a identidade de gênero seria uma sequência de atos e sem um ator pré-existente. Seu pensamento é muito citado pelos que defendem a variedade de relações de gênero. Só para cotejar alguns dados. Na década de 70, o movimento feminista brasileiro tem em pauta o fim da violência doméstica, que continua grave. Em 84, nações avaliadas pela Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil está em 7º lugar em taxa de homicídios de mulheres no período entre 2006 e 2010. De 1980 a 2010, foram assassinadas quase 91 mil mulheres no Brasil. As mortes cresceram até o ano 2016 em 217,6%. Os agressores são predominantemente os cônjuges e ex-cônjuges, numa faixa etária de 20 a 59 anos. Uma faixa etária ativa, entre 20 e 59 anos. Mas o que mais me pasmou foi que os cônjuges são responsáveis por 49% dos homicídios. E os ex-parceiros por 14%. Ora, esses dados, que não são apenas materiais, fazem-nos pensar que 56% das mortes das mulheres no Brasil são causadas pela força corporal ou espancamento, sem uso de nenhum instrumento ou arma. Espancamento. E 51% dos casos da morte e a violência contra a mulher já havia sido registrada dessa forma. O que pensar disso no Dia Internacional da Mulher? Eu fico muito sensível a isso, porque em 1911 a luta pelo direito ao voto marca a primeira onda feminista. Mas a Marcha das Vadias, em São Paulo, as mulheres podem ser quem elas quiserem e não devem ser julgadas e muito menos violentadas por causa de suas escolhas. Na sua obra, o Seriunadra, L'Être et l'Néant, o Seriunadra de Sartre, diz Sartre: a liberdade não é uma escolha. Não escolher já é escolher. A liberdade é uma condenação. Você não escolhe ser livre. Ora, como pensar isso numa sociedade como a nossa? O que de fato significa liberdade para o contexto da identidade feminina? Talvez a coisa que nós pudéssemos pensar nessa visão pós-estruturalista do feminino é que há lugar sim, o lugar das mulheres, nenhuma identidade masculina pode dizer. As mulheres têm o seu lugar pelo fato de serem, de existirem, mas muito mais do que isso, pelo fato de descortinarem na sua liberdade a não reprodução da violência cultural. Quais são as críticas mais atuais? Para Camille Paglia, que é uma pós-estruturalista, ela diz que há uma misoginia, ou seja, o fechamento nos problemas das mulheres e dos exageros da exibição do corpo. Desses estudos da vitimização, o reality show, ou os Big Brothers da vida, exercem um papel pouco crítico
na emancipação feminina, já que esse desejo incontido de aparecer é um desejo inconteste de sumir. Numa cultura de vitrines como a nossa, o que pensar no Dia Internacional da Mulher? Ainda hoje nos hospitais acontece 67% da mortalidade materna, evitados em bons programas de pré-natal e assistência ao parto. 35% das queixas das mulheres aos médicos tem a ver direto e indiretamente com a violência. Nós precisamos recuperar a sensibilidade. E Simone de Beauvoir diz que a sensibilidade é uma competência que é própria das mulheres. Quem como as mulheres tão sensíveis? Não é mais só a razão cognitiva, não é só mais a cognição. A sensibilidade passa a ser uma competência. E as mulheres são mestras em sensibilidade. Nesse sentido, nós precisamos pensar qual sensibilidade nós precisamos resgatar. Qual sensibilidade? Qual a sensibilidade feminina? Não é o modo masculino. Nos estudos de gênero, que começou com Simone de Beauvoir, há uma dinâmica de reconhecimento genuíno. O que é esse reconhecimento genuíno? Exige que admitamos nossa própria singularidade, mas admitamos também nossa própria ambiguidade, a saber, a condição de sermos simultaneamente sujeito e objeto. Simone de Beauvoir também escreveu uma obra chamada La morale de l'ambiguïté, a moral da ambiguidade. Ela diz que é nessa ambiguidade que devemos reconhecer o risco de nos tornarmos mulheres. Reconhecer a alteridade do outro é vencer o próprio narcisismo. O que significa reconhecer o outro como sujeito? É preciso abdicar de si mesmo? É preciso expor-se? Precisa assumir alguns riscos, mas não se deixar objetificar pelo olhar masculino, que quer nos neutralizar, que quer nos diminuir, mas, sobretudo, quer nos criar uma cultura da deposição. É preciso não aceitar esse olhar masculino. Esse olhar masculino não pode ser aceitável. Então temos que aceitar o risco de sermos ambíguos. Ora, a ambiguidade é mal. A ambiguidade existe como uma condição sine qua non. E aí precisamos pensar com Simone de Beauvoir. Qual é o papel do corpo no processo de formação da minha subjetividade, da minha identidade? Mas o corpo tem um self, tem um si mesmo. O que significa o si mesmo? Significa reconhecer o outro na sua alteridade radical. Significa reconhecer o outro, não no slogan de que nós devemos lutar pela igualdade. Esse é um slogan falso. Não há igualdade. Essa igualdade, esse é um discurso falacioso. Isso é uma falácia. Por que digo isso? Porque as mulheres, para serem quem são,
não precisam lutar para ser iguais a ninguém. Essa igualdade não é uma igualdade social, é uma igualdade ontológica do ser. Para Hannah Arendt, a igualdade, mais do que discurso, tem que ser uma prática construída no reconhecimento genuíno, onde habitamos na nossa ambiguidade de sermos sujeitos e objetos, e admitirmos a nossa vulnerabilidade, e assumirmos o risco de nos tornarmos mulher. Precisamos renunciar ao desejo narcisista de ver no outro um espelho, igual Narciso, que ao olhar no mito de Narciso, que ao olhar para o lago, encantou-se com sua beleza e acabou afundando-se e afogando-se com a sua própria imagem. Precisamos superar esta imagem. Afinal, Simone de Beauvoir pergunta: o que é uma mulher? Na teoria crítica feminista, mas que embora possa transcender essa condição, precisamos pensar que há uma responsabilidade no agir feminino. Ao contrário de situar o self, deixando espaço para a ação feminina, precisamos quebrar alguns paradigmas masculinos. E o primeiro deles é quebrar com a relação de violência que se desencadeia em relação à mulher. Há uma ofensiva conservadora, há movimentos fundamentalistas e religiosos, sobretudo na América Latina, também na América Central, em que vários países, por exemplo, submetem as mulheres nas suas regras. As mulheres devem lutar pelo tempo. Qual tempo? Devem lutar pela aceitação de outras formas de expressão de gênero, de participação de outros movimentos sociais importantes para a sociedade. Mas não deve esquecer que há formas de violência de longa duração, a conjugal, a doméstica, a dentro e fora de casa, nas situações de tráfico, de guerras. Há uma mensagem de uma jovem, colhida pela professora Maria Cecília Minaio, da UFRJ, das mulheres que vivem no tráfico. E o que o tráfico faz das mulheres. Nesse Dia da Mulher, Internacional da Mulher, eu convido vocês a pensarem nas mulheres que são reeducandas, nas mulheres que vivem no tráfico, nas mulheres que vivem subjugadas em condições sobre-humanas, nas mulheres que não tiveram ainda hoje, não conseguiram emancipar-se numa cultura ditatorial, machista, patriarcal, verticalista. Pensar nas mulheres que por um lado ou outro estão acorrentadas, algemadas pelas situações da existência. Mas também pensar no outro lado. Pensar numa mulher como Margarida Alves, da Paraíba, sertaneja, forte, morreu trucidada. Eu queria que vocês pensassem em Dorothy, na irmã Dorothy, que foi brutalmente assassinada. Eu queria que vocês pensassem nessas mulheres, como sinal de inspiração de luta,
de emancipação. E, sobretudo, pensar numa mulher que viveu, antes de tudo, a sua condição humana. Não se nasce mulher, torna-se mulher. E eu queria finalizar com a poesia de Cora Coralina, em homenagem a todas vocês que estão aqui. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou a amar a vida e a não desistir de lutar, a recomeçar na derrota, a renunciar a palavras e pensamentos negativos, a acreditar nos valores humanos, a ser otimista, aprender, portanto, que mestre, e aí fazendo eco, sobretudo, ao diálogo de Robaldo, na obra Alvissareira, é que mestre não é quem sempre ensina, mas é quem de repente aprende. Quem sabe possamos aprender com as mulheres. Obrigado.